Olá! Hoje vamos falar deste livro Novas Histórias Antigas, de Rosane Pamplona, da Brink Book. Meu nome é Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. O fato de estar escrito aqui que são novas histórias antigas nos leva a uma reflexão. Porque elas são realmente histórias antigas. E elas são de um tempo em que a maioria das pessoas não tinha acesso à escola. A maioria das pessoas não sabia ler. Então vamos imaginar o que sobrava para essas pessoas. Como elas poderiam aprender alguma coisa? Havia apenas duas possibilidades. Ou aprender com a vida, com o que a vida ensina, ou aprender através de histórias. Histórias contadas através das gerações que transmitiam ensinamentos sobre a vida. Então essas histórias estão nessa categoria. Vamos ver o resumo e depois a gente volta a falar sobre esse livro. Novas Histórias Antigas, de Rosane Pamplona, traz vários contos de origem árabe, espanhola, portuguesa, chinesa e outras. São histórias antigas porque trazem uma moral, e são novas porque têm uma linguagem moderna. São contos que mostram a sabedoria, a justiça e também os pecados humanos. Sabe aquele tempo em que as pessoas contavam histórias para ensinar e aprender alguma coisa? Por exemplo, qual o destino de quem se deixa levar pela cobiça, ou pela preguiça, ou pela falta de fé? Essas histórias mostram os erros humanos, mas criam a esperança de um novo ser humano que consiga evitar esses erros, tendo mais sabedoria para viver de forma plena e feliz. Meu nome é Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. Então, imagine a importância de você ouvir uma história se você nunca poderia ler um livro, se você nunca poderia ter acesso a algum conhecimento já instituído. Elas representavam na época muito do conhecimento que a humanidade tinha acumulado. Como foi dito, essas histórias trazem uma moral, que é um ensinamento, mas não é um ensinamento moral do tipo você não deve fazer o mal. São ensinamentos mais complexos do que este. Porque o que está em jogo, na maioria das vezes aqui, é a esperteza de um personagem, a inteligência para resolver algum problema que surge. E em várias histórias existe alguém que consegue resolver alguma coisa que parecia quase impossível. É o caso, por exemplo, do conto A Velhinha Inteligente. A história basicamente é a seguinte: eles estavam numa cidade que era cercada de muralhas, mas um exército ia atacar essa cidade. E eles iam ser dizimados e iam todos morrer ali. Eles não conseguiam mais resistir pela falta de comida. Então esta velhinha teve a ideia que salvou esta cidade. Ela teve a ideia e foi uma questão apenas de usar a cabeça. Outro conto tem muito a ver com isso que eu estou falando, é esse aqui, A Moça Inteligente. Como o próprio nome diz, a solução do problema veio pela inteligência. Um califa dizia que só ia se casar com uma mulher que fosse tão inteligente quanto ele. E essa moça resolveu que ela ia se casar com ele. E ela mandou dizer para o califa que ela era tão inteligente quanto ele. Então ele passa a fazer algumas exigências absurdas, coisas que ninguém poderia resolver. E ela dava uma resposta à altura do que ele havia proposto. E ele percebeu então que ela realmente era inteligente. Então ele se casa com ela. Mas o final dessas histórias tem sempre uma surpresa. E nós sentimos um grande prazer quando vemos o final. Porque a gente pensa assim, se ele conseguiu resolver a situação desta forma, eu também posso resolver. Temos a sensação de que somos tão inteligentes como esses personagens. E temos a sensação de que aprendemos alguma coisa. E de fato nós aprendemos. Esses contos, como eu disse no começo,
trazem um ensinamento sobre a vida e continuam trazendo. A serpente de ouro. Essa história acontece da seguinte maneira. Um negociante muito rico esqueceu em um leilão uma caixa cheia de moedas de ouro, que também tinha uma serpente de ouro. E um homem muito pobre encontrou essa caixa. O negociante rico mandou dizer que daria 10 moedas de ouro para quem encontrasse a caixa. E o homem mais pobre, que era um lavrador, ficou sabendo dessa recompensa. Resolveu levar para o comerciante a caixa de ouro, com as moedas de ouro. Quando o homem rico recebeu a caixa, ele ficou um pouco decepcionado, porque ele pensou nas moedas de ouro que ele ia ter que dar para este homem. Ele disse, muito bem, você é uma pessoa honesta, mas onde está a outra serpente de ouro? E o homem pobre falou, mas que serpente? Só tinha um. Não, havia 2 serpentes, então eu não vou dar recompensa, você pegou uma das serpentes de ouro. Bem, o caso foi levado para o rei. E o rei não sabia como resolver. Então o rei chamou um homem muito sábio para resolver essa questão, porque cada um tinha uma versão, cada um dizia uma coisa. E o homem sábio estava acreditando mais no homem pobre, mas não podia simplesmente dizer isso, porque ele não tinha nenhuma prova. Pensou, pensou, pensou e de repente a conclusão dele foi a seguinte. O homem pobre não teria por que roubar uma serpente de ouro. Afinal, ele trouxe a caixa de moedas de ouro de volta. Se ele fosse desonesto, ele ficaria com tudo. Já o homem rico não tem necessidade de mentir, afinal, ele é rico. Não vai fazer diferença para ele 10 moedas de ouro. Então a conclusão é a seguinte. Esta caixa de ouro não é a dele. A caixa dele tem 2 serpentes de ouro e essa caixa só tem uma serpente. Então nós vamos dar a recompensa para este homem que trouxe a caixa e ela vai ficar guardada aqui até que o verdadeiro dono apareça. Bom, ao ouvir isso, o homem rico ficou arrasado e disse que era dele a caixa e confessou a sua mentira. E essa história, muito bem embolada, eu acho, me lembra que realmente a gente às vezes tem que encarar alguém que rouba alguma coisa sua. E qual é a solução? Você levar essa pessoa na delegacia não vai ser a solução. Raramente vai ser a solução. A solução é você fazer a pessoa perceber o erro que ela está cometendo, para que ela aprenda com esse erro. E foi o que aconteceu aqui. Então as soluções desses contos são muito engenhosas. A maior parte dos contos tem soluções engenhosas como essa. É preciso pensar, é preciso raciocinar para perceber que essa é a melhor solução. Também importante é a ideia de justiça. Muitos desses contos falam de justiça, porque para as pessoas a justiça é sinônimo de uma vida digna. Se eu não acredito na justiça, eu não vou acreditar na sociedade em que eu vivo e não vou acreditar nem na minha própria vida. Não vou ter vontade de fazer coisas, de batalhar pelas coisas. Então, mesmo que a sociedade não seja justa, mas nós precisamos acreditar em justiça e que nós vivemos numa sociedade justa. Eu vou citar alguns nomes aqui. O homem que venceu o medo. Naturalmente, isso fala da importância de nós vencermos o medo. O quebrador de pedras. Esse conto fala da insatisfação humana, de sempre querer mais. O cego que não era bobo. Ele também se vale da inteligência para resolver um problema com uma pessoa desonesta. O preguiçoso. Esse preguiçoso leva uma lição de um homem também inteligente e aprende que não dá para ser preguiçoso. Ladrão que rouba ladrão. Bom, essa história é com Pedro Malas Artes. Pedro Malas Artes é aquele herói picaresco, ou seja, é um malandro. Mas ele é um malandro que acaba enganando outros malandros. Então é por isso que a esperteza dele é bem-vinda.
E nós aprendemos também com ele a lidar com esse tipo de pessoa. E não sei se você sabe, mas o Pedro Malas Artes era uma figura muito popular em Portugal, na literatura popular oral de Portugal. Graças ao Menino é um conto de Natal que tem uma figura assim como se fosse o Menino Jesus. O Príncipe que Ninguém Queria lembra muito a Bela e a Fera, porque tem um homem que é um príncipe que é monstruoso, por isso é o príncipe que ninguém queria, mas que no final se revela, como no caso da Bela e a Fera, um homem bonito, comum e tal, mas a história é diferente. Uma pergunta que poderia surgir é a seguinte: esses contos são contos de fada? Não, são contos populares e são diferentes, porque os contos de fada são fantásticos. O que quer dizer? Eles têm soluções mágicas. Por exemplo, a Cinderela tem a madrinha que dá um vestido para ela e faz uma carruagem. É uma solução mágica. Esses contos não são mágicos. A maior parte deles traz soluções que são baseadas na inteligência, baseadas na capacidade humana de encontrar uma solução para os seus problemas. E é muito interessante porque no final a autora diz exatamente isso. Ela explica que as crianças, a partir de 9 e 10 anos, começam a ter necessidade de outro tipo de solução, e não apenas a solução mágica. Então, é para essas crianças que ela escreveu esse livro, a partir de 9 e 10 anos, quando a mágica dá o espaço para soluções mais possíveis, realistas e concretas. É aí que está aquela solução que exige a nossa inteligência, o nosso raciocínio, e nós nos sentimos inteligentes porque estamos aprendendo com os heróis dessas narrativas. Então, para essa faixa etária, a partir dos 9 e 10 anos, é um livro muito recomendado. Como eu disse no começo, a gente se sente feliz quando a gente vê a solução. É possível, sim, encontrar solução para os problemas mais difíceis, mais intrincados. Um livro que eu gostei muito de ler, da Brink Book, selo Escarlate, autora Rosane Pamplona. Então até a semana que vem e não esqueça de dar o seu joinha e de se inscrever nesse canal. Até lá!